Olá pessoal, nesta videoaula nós iremos construir o cenário de jogo, assim como a checagem de colisão entre os personagens do jogo e também a checagem de colisão dos personagens com o cenário. Primeiramente, selecione a opção Create em 3D Object, selecione a opção Quad. Vou resetar as posições dos componentes para ele ficar no centro da nossa cena de jogo. Podem remover o componente Mesh Collider e desmarque a opção Castle Shadow Receive Shadows. Agora vamos aumentar a escala do nosso objeto para ele ocupar o tamanho da nossa cena de jogo, tanto em X quanto em Y. Agora nós precisamos criar um objeto que será a nossa parede. Em Game Object, selecione a opção Create New Empty para criar um novo objeto, vou chamá-lo de parede. Vou também criar uma tag, vou chamá-lo de parede. Voltando ao objeto parede, selecione a tag parede. Vamos agora adicionar um sprite desse objeto em Rendering. Selecione a opção Sprite Render, selecione o sprite parede e arraste até o campo Sprite do componente Sprite Render. Agora vamos começar a montar nosso cenário. Pessoal, antes de começar a montar o cenário, eu vou colocar já um componente que eu sempre acabo esquecendo e preciso colocar. Depois, vamos colocar uma caixa de colisão Box 2D para o nosso objeto. E vou marcar a caixa de colisão desse objeto como Trigger, que ela vai ser um sensor. Também vou mover já esse objeto para a pasta Prefab, porque como nós teremos várias paredes no nosso jogo, eu não vou ficar criando várias paredes para criar os mesmos procedimentos todas as vezes. Então, vou aumentar a escala desse objeto em X. E vou duplicá-lo. Fazer o mesmo na parte de baixo. Eu vou posicionar esse. Apenas montando o cenário, basta dar um Ctrl D para duplicar os objetos. Basta posicionar o mouse próximo à opção Scale e arrastá-lo, que ele já aumenta a escala do objeto.
Bem, meu cenário já está pronto. Vou salvar essa cena com Ctrl S. Eu vou aproveitar, pessoal, esses nossos objetos já criados, nosso inimigo, nosso jogador, a mira e o quad, eu vou também adicioná-los como prefere. Porque esses objetos também serão criados em outras cenas do jogo. Então, para evitar retrabalho, vamos adicioná-los como prefabs. E das próximas cenas basta arrastá-los para o nosso projeto. Bem, minha cena está pronta. Agora vamos duplicar nossos inimigos também. Criar mais um apenas. E vou movimentar meu inimigo, o meu jogador também. Vocês posicionam os inimigos na posição que vocês acharem melhor. O jogador também. Então, pessoal, aqui no prefab inimigo, uma coisa que eu esqueci de mencionar é adicione a tag inimigo a esse jogador, ao nosso objeto inimigo, que a gente vai precisar de checar de colisão a partir dessa tag. Agora, pessoal, nós iremos criar um novo objeto. Vou chamá-lo de cena. Vou também criar uma nova tag. Chamar essa tag de cena. O nosso objeto cena, vou adicionar um ícone a ele. Então, este objeto se encarregará de realizar a checagem dos nossos projéteis. Os nossos projéteis precisarão ser destruídos quando eles saírem da nossa câmera de jogo. Então, esse objeto cena, ele terá uma caixa de colisão em Física 2D Selecione Box Collider. Marque essa caixa como trigger. Essa caixa será um sensor, então ela vai ter o tamanho da nossa cena de jogo. Então, a partir do momento que o nosso projeto sair da cena, ele será destruído. E essa cena também será utilizada para checar se o nosso jogador saiu da cena de jogo. Então vamos aumentar a escala da nossa cena para o tamanho da nossa câmera. Largar um pouco maior com o nosso quad. E neste objeto cena vamos adicionar a tag cena. E também vamos arrastá-lo para a pasta prefab, porque essa cena também será criada nas nossas outras cenas de jogo. Agora vamos começar a realizar as caixas de colisão. Primeiramente vamos abrir o script do nosso jogador. Então vamos criar duas funções. Uma para checar colisão do jogador com os projéteis e com a parede, e uma nova função para checar se o nosso inimigo sai da cena. Então, primeiramente vamos criar uma função void. Essa função é onTrigger enter 2D. Essa função ela precisa de um collider 2D.
de other. Então nessa função eu preciso verificar se eu colidir, se o meu outro objeto, se sua tag for igual a inimigo ou other.tag for igual a parede, nós vamos apenas reiniciar nossa aplicação, pois não temos ainda uma cena de fim, nem uma cenas para novas fases. Então, se colidir com o inimigo ou com a parede, vamos reiniciar a nossa aplicação. O mesmo irá acontecer a princípio se o nosso jogador sair da cena. Então, exit 2D. Também passamos um collider 2D, chamado de other. Então, se o outro ponto tag for igual a cena, se eu estou saindo da cena, então vamos iniciar a nossa aplicação. Salvar o script. Agora vamos editar o script do inimigo. Vamos também criar duas funções, uma para checar colisão com a parede e com os projéteis do nosso jogador, e outra para verificar se o nosso inimigo saiu da cena, então ele precisará ser destruído. Então, novamente uma função void on trigger enter 2D, passando um collider 2D chamado de other. Então, primeiro preciso verificar se o outro ponto tag for igual a parede. Eu vou destruir este GameObject. Também preciso verificar se o outro objeto ponto tag, se ele for igual a um projétil do meu jogador, então eu vou precisar destruir o meu GameObject e também destruir o projétil do meu jogador. Então, other.GameObject. E também agora precisamos verificar se o nosso inimigo sai da cena. On trigger exit 2D. Vamos passar um collider 2D. Então, se o outro objeto, se sua tag for igual a cena, então destrói este GameObject. Agora vamos editar, vamos criar checagem de colisões para os projéteis do nosso jogador. Primeiramente, vamos novamente checar se eles colidem com a caixa de colisão de uma parede. Um collider 2D. Então, se meu outro ponto tag for igual a parede, nós vamos destruir este GameObject. Também precisamos verificar se um projétil ele sai da nossa cena de jogo. Passando novamente um collider 2D.
Então, se meu outro objeto, se sua tag for igual a cena, nós vamos destruir este GameObject. Por fim, precisamos checar se um projétil do meu jogador colide com o objeto projétil de um inimigo. Como a caixa de colisão desses dois objetos não está marcada como trigger, um sensor, precisamos fazer uma checagem de colisão. Então, se o outro .GameObject.tag for igual a inimigo projétil, então nós vamos destruir este GameObject e também vamos destruir o outro objeto que é o projétil do nosso inimigo. Desculpem, que é other.GameObject. Então, se o meu projétil colidir com o projétil de um inimigo, eu preciso destruir o meu projétil e o projétil deste inimigo. Por fim, precisamos verificar agora nos projéteis do nosso inimigo se eles colidem com a parede ou se eles saem da cena de jogo. Passando um Collider 2D. Então, se meu other.tag for igual a parede, então nós vamos destruir este GameObject. E por fim, precisamos também verificar se o meu objeto está saindo da minha cena de jogo. Então, se other.tag for igual a cena, então nós destruímos este GameObject. Então vamos voltar agora para a Unity e vamos executar o jogo novamente. Nosso projeto player na linha 20 no 14. Deixa eu voltar para player na linha projeto player na linha 20. Trigger. Pessoal, aqui é um exit. Se o meu projeto sair da cena, ele está alegando que eu tenho duas funções com a mesma assinatura de método, que é um Collider 2D. Então vamos voltar para Unity e vamos executar nosso jogo novamente. Observe que quando os nossos inimigos colidem com a cena, eles são destruídos com a parede. Apenas a colisão do jogador com os projéteis do inimigo que não estão sendo checados. Aí, pessoal, eu preciso também checar se o meu jogador, se ele colide com os projéteis do inimigo. Então, projétil underline inimigo. Então, se eles colidirem com um projétil do inimigo, então reinicio o jogo quando colido com a parede.
coisa que eu vou alterar aqui, só para fins de teste, primeiramente eu vou reduzir a velocidade dos meus inimigos. Vou colocar 0.5. E também vou voltar no script dos nossos inimigos e vou alterar, para fins de testes, a quantidade de vezes, o valor aleatório para que possamos ter um tiro, um disparo. Agora nós vamos precisar bem mais vezes e vai ficar mais fácil testar se a nossa colisão está funcionando. Observem, colidiu, agora reiniciou, colidindo com a parede, reiniciou, colidindo com o inimigo, reiniciou. Os inimigos estão sendo destruídos quando colidem com o projétil e também serão destruídos quando colidem com a parede. Então, se eu vou voltar lá no nosso código e vou alterar novamente o valor do nosso valor aleatório. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Na nossa próxima videoaula nós iremos construir as animações para quando o nosso projétil e o nosso jogador forem atingidos ou colidirem com a parede, e também colocaremos os efeitos de áudio no nosso jogo. Então, até a nossa próxima videoaula.